Olá, irmãos. De Casa em Casa desta semana falaremos sobre o discípulo na sociedade. O texto dessa semana começa com o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele afirma que todos devem estar sujeitos à autoridade e que toda autoridade ela é instituída por Deus. É interessante lembrar que Paulo fala isso num contexto do ápice do Império Romano, em que a igreja está inserida numa sociedade idólatra, pagã, completamente estranha às verdades da palavra de Deus, e mesmo assim Paulo reafirma e nos ensina como nos comportarmos diante de uma sociedade não cristã. O Senhor Jesus, ele diz claramente que nenhuma autoridade o governante tem se não foi dada do céu. Ele fala isso diante de Pôncio Pilatos, que é o governador romano que está prestes a condená-lo à morte. Toda a Escritura é cheia de exemplos como o do Senhor Jesus, em que profetas, em que homens de Deus, eles estão diante de autoridades ímpias, mas que isso não os impede de viverem de maneira digna, de maneira fiel aos princípios de Deus, sem, entretanto, desonrar a autoridade ou perder o respeito com a autoridade ou se comportarem de maneira indigna, né, para os olhos de Deus e dos olhos do mundo. Nossa posição diante das autoridades tem que ser a de testemunho e de profetas. E o testemunho ele é feito não só a partir de falas, de opiniões, mas tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, em mais de uma epístola, eles reforçam que a nossa conduta tem que ser irrepreensível, com boas obras, demonstrando que nós somos luz num mundo de trevas, e para aqueles que se aproximam de nós, aqueles que veem as nossas obras, possam glorificar ao Pai que está no céu. Então, quando nós estamos diante de uma sociedade não cristã, com princípios que vão contra os princípios de Deus, nossa posição tem que ser de obedecer primeiro a Deus, né, e não se sujeitar aos homens por si só, mas numa atitude de respeito, de submissão a Deus, de seriedade e de bom testemunho. Ali em 1 Pedro 2, a gente vê uma exortação ali de Pedro acerca do nosso procedimento, né? Debaixo desse contexto de autoridade, vida em sociedade, muitas vezes nós somos perseguidos, né? Só que Pedro ali faz uma distinção bem interessante entre ser perseguido pela prática do bem e ser perseguido porque tu faz o mal, né? Então, se tu desonra a autoridade, se tu desobedece deliberadamente coisas que a palavra não é contra e sofre perseguição, sofre peso por causa disso, né? Não é sem razão que traz a espada, como fala o texto, né? Mas se nós somos perseguidos pela prática do bem, por sermos discípulos, né? Por mesmo reconhecendo a autoridade, né, optamos por obedecer mais a Deus do que aos homens, né, aí é grato diante de Deus, né, porque nós estamos desobedecendo de uma maneira que não desonra a autoridade e não desagrada a Deus. E isso precisa ser sempre na perspectiva do bom testemunho de Cristo. Amém. Porque nós não somos sujeitos a um sistema mundano de disputas políticas e paixões e porfias e litígios. Nós estamos no mundo como luzeiros, como forasteiros, como representantes de Cristo. Amém. Por isso que a palavra diz que tudo que nós fazemos, seja de palavras, seja em obras, deve ser feito pensando e feito em nome de Jesus, para dar glória a Deus Pai. E essa perspectiva na sociedade deve permear toda a nossa ação, todo o nosso comportamento. Mesmo quando discordamos da posição do mundo, mesmo quando discordamos das ordens das autoridades, nós não devemos ser rebeldes e praticar o mal, mas sempre dar bom testemunho de Cristo, perfume de Cristo, para a salvação daqueles que se aproximam de nós. Amém. Então, diante dessa realidade, fica a meditação, né, de como nós devemos nos comportar. Como tem sido o nosso comportamento na sociedade, né? Nós temos obedecido às leis que podem ser obedecidas, que não desagradam a Deus, nós temos vivido de qualquer jeito, nós temos realmente sido testemunhos de Deus e da palavra, não só como discípulos em sociedade, mas também assim pregando o Evangelho. Nós estamos vivendo essa vida
que agrada a Deus sem desonrar as autoridades que foram por Deus estabelecidas, né? O nosso testemunho, ele atinge várias pessoas ao nosso redor, e o nosso comportamento, ele deve levar em conta a presença de Jesus na nossa vida, levar em conta que nós somos representantes dele na nossa sociedade. Amém. E devemos fazer isso para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.